Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E que possamos, nesta noite, aproveitar as vibrações que a espiritualidade nos propõe, para que saiamos daqui um tanto mais fortalecidos no amor, na fé, na esperança e na alegria. Visitando Pedro Leopoldo ano passado, eu e a Eliana, minha amiga, nós passamos por onde um grande homem esteve. Passamos pelo caminho de luz deixado por ele. E fotografando, visitando, surgiu então esse estudo da noite de hoje. Chico Xavier, Caminho de Luz. Essa estrada, esse caminho, é a entrada da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, onde o Chico trabalhou. Essa Fazenda Modelo pertence à Secretaria da Agricultura de Minas Gerais. E esses daqui são bambus, né, um bambuzal, dos dois lados, e lá é a entrada. Então, tiramos foto de dentro para fora. Vamos ver o que é melhor. Conta-nos uma lenda do nascimento de Chico Xavier, de Satomásia, que está no livro Coisas do Reino de Pedro Leopoldo, de José Issa Filho, e também no livro 100 Anos de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. No fim do mês de março de 1910, começaram a aparecer garças na várzea de Pedro Leopoldo, as quais foram misturando-se com os lírios. No dia 2 de abril de 1910, o branco dos lírios das garças cobriu toda a várzea, e foi na manhã desse dia, bem cedo, que as garças embranqueceram vários trechos do azul do céu, voando aos bandos, sem a menor pressa, num ritual de graça e leveza, com as penas refletindo a luz do sol e espalhando o suave perfume dos lírios da Fazenda Modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo. À tarde, as garças voltaram a voar sobre o povoado, levando em suas penas o perfume dos lírios, e retornaram ao ponto de onde saíram quando o sol começou a esconder no horizonte. Quem abriu a janela naquela noite viu o céu como se ele estivesse atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais que em outras noites, e sentiu no vento um suave perfume dos lírios. Ainda hoje, podemos ver naquela região um pequeno número de garças, com certeza descendente das garças que sobrevoaram a cidade no dia 2 de abril de 1910, dia em que Francisco Cândido Xavier nasceu, o nosso Chico. Futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado sobre a Terra um homem como Chico Xavier. O século XX foi o século do Chico. Falam-nos os espíritos que não passa um século sem que nosso Senhor Jesus Cristo mande para a terra para guiar a humanidade um dos seus discípulos. E o século XXI, o Chico esteve entre nós. Um nome ecoa por todo o século XX, um nome que é pronunciado com muito respeito e carinho, Chico Xavier. Ele é, sem dúvida, o maior fenômeno mediúnico de todos os tempos. O século XX é o século de Chico Xavier, diz o Carlos Romero. Aqui nós temos a imagem da Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. É um quadro pintado pela Tarsila do Amaral e que ela foi até o Chico e fez a doação para ele. E fala-nos o John Harley do encontro que Chico Xavier, 3 anos antes de reencarnar,
esteve aqui em Pedro Leopoldo para visitar a cidade e visitar especialmente aquela que seria sua mãe. E ele conta então da grande emoção que ele teve ao ver aquela casa humilde onde ele ia nascer e conhecer a Maria João de Deus. Foi no dia 2 de abril de 1910 que ele reencarnou então. E ele esteve ali 3 anos antes, né? Na Cachoeira das Três Moças, pequena vila, que era conhecida com esse nome, né? Ou Cachoeira Grande. E depois passou a ser Pedro Leopoldo. Estacamos, diz ele, a porta de entrada da casa que seria o meu lar. Aguardamos alguns minutos de expectativa, quando jovem senhora, em companhia de outras, destacou para entrar na residência humilde. Era morena, de baixa estatura, vestindo roupa simples e de sorriso amigo, evidenciando resignação e simplicidade. Os cabelos trançados se lhe rodeavam de modo gracioso na cabeça. Despediu-se das companheiras que seguiram à frente e passou por nós sem ver, dizia o Chico. Ele estava em espírito, né? E aí um dos benfeitores disse assim: esta é a nossa irmã tutelada de João de Deus. Em várias existências, brilhou na cultura do mundo e por várias vezes se consagrou à religião em casa de fé. Então, a Maria João de Deus, um espírito elevado já. Uma senhora, uma pessoa, né, uma alma que já tinha brilhado, né, passado pelas religiões, uma pessoa de fé e que tinha muita cultura do mundo. Ela, depois que desencarnou, quando o Chico tinha 5 anos, ela voltou ao mundo espiritual e visitou vários planetas que giram em torno do Sol. E ela descreve para nós, através das mãos abençoadas do seu filho, Chico Xavier, como é a característica daqueles mundos, espiritualmente, materialmente. Então, muito bom de saber. Está no livro Cartas de uma Morta. Tem minha ajudante ali, ó. E nesse livro, é muito importante esse livro, então. E também conta num livro do Adelino da Silveira, que ela reencarnou no ano 2000. E que ela se preparou para voltar à Terra, foi despedir do Chico, 3 anos antes, dizendo que ia voltar na Terra para ser mãe e esposa novamente. E o Chico disse: mas mamãe, a senhora vai voltar para ser mãe, para ser esposa. E o bom é que ela veio para ser esposa do pai do Chico, do João Cândido. Mas a senhora vai passar por toda a dificuldade que a Terra se apresenta, né? Aí ela disse para ele: ah, meu filho, são os sacrifícios do amor. Até breve. E reencarnou. Bom, então os espíritos, ele chegou, aproximou daquela que seria sua mãe, da Maria João de Deus, e sentiu uma emoção muito grande, né? Ele dizia ainda que ela tinha a idade de 26 anos na experiência física, um marido operário, junto de quem é humilde tecelã numa fábrica de tecidos, e já foi mãe de 8 filhos, tendo perdido uma filhinha desencarnada em idade tenra e mantendo ainda 7 que estão em crescimento. Aí ele fala então dessa emoção que ele sentiu ao vê-la. E ele ligou imediatamente àquela mulher humilde e tranquilo. Parecia-me rever em roupagens diferentes uma irmã querida de quem me afastara sem precisar por quanto tempo. Incapaz de explicar a emoção que me dominava, caí em pranto, e em que a dor se misturava com a alegria, pois reencontrara uma criatura afetuosa e amiga. Lembro-me de que não pude conter e caminhei para ela, envolvendo-a num grande abraço. A senhora também sentiu uma grande emoção e começou também a chorar, ignorando como explicar a si própria o motivo
de suas lágrimas. Decorrido instante, entrou o marido, um homem claro, magro e alto, usando colete antigo sob o paletó comum, e após retirar um boné que trazia na cabeça pintalgada de algodão, perguntou: Maria, por que choras? Andou lendo algum livro? E ela disse: Ah, João, não li algum livro, eu nem sei como explicar essa emoção, mas estou assim como quem se recorda de alguém que a gente ama e que a morte não mais nos deixa ver. E ele, disse: Mas você leu algum livro? Ela: Não, nada li. O dono da casa então buscou o interior da morada, porque vinha de lá de dentro o barulho das crianças, e ela adentrou a casa, sentou na sala e começou a chorar. E ele então penetrou os recantos da casa, da qual deteve que deveria em breve habitar. A pobreza e a simplicidade de tudo fazia-me chorar. E aí eles retornaram para o plano espiritual, e mais tarde voltou, 3 anos depois, para ligar a Maria João de Deus. Foi em 1910, quando tive a obrigação de obedecer às severas disciplinas, para que tudo ocorresse segundo a vida maior, e não conforme os meus ideais egoísticos, talvez de felicidade e de amor. Então ele se desdobrou em sacrifício para vir aqui reencarnar. Aqui no Brasil, né? A Dona Maria João de Deus desencarnou dia 29 de setembro de 1915. O Chico Xavier, então, tinha apenas 5 aninhos, né? E ele foi doado para uma suposta madrinha dele, amiga da família, a Dona Ritinha, a Dona Rita de Cássia. Ela era uma senhora obsediada, né? E por qualquer bagatela já batia no Chico, enfim, né? Já se irritava. O Chico chamava ela de benfeitora. Ele não dizia que ela, nunca disse que ela era obsediada. O escritor aqui que fala. Mas ela dizia que era uma benfeitora dele. Pois bem, o Chico, quando foi lá morar com ela, passou a ter 3 ou mais surra por dia de vara de marmelo. E ainda, quando ela estava no auge da obsessão, ela tomava de um garfo e espetava as pontas do garfo na barriga dele. Mais tarde, isso causou-lhe hérnia, que ele teve que operar. E aquele garfo ficava pendurado na barriga dele, até caiu, até passar raiva e ela puxar o garfo ele mesmo, né? E ele dizia que para o menino que ele tinha o diabo no corpo, então torturava ele muito. Além disso, o filho dela, o sobrinho dela morava com ela, fazia xixi na cama, pegava o pinico e jogava o xixi na cama do Chico, dizendo que era o Chico que tinha feito o xixi na cama. Então, todo dia de manhã, era surras ou então as garfadas, né? O garoto chorava muito. E aí ele procurava o fundo do quintal para ficar chorando, desabafando. E um certo dia, ele naquele desespero, lembrou-se da oração que a mamãe ensinou, que era o Pai Nosso, e que nunca mais ele tinha ouvido falar ali na casa da Dona Rita. E ele então fez a prece de Pai Nosso, rogando a Jesus que abençoasse ou que trouxesse a mãe dele de volta. E a Dona Maria então apareceu para ele, e ele na infância, naquela inocência, nem percebia que se tratava de um espírito. E ele disse então para ela: Mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora. Não posso, disse a entidade triste. Estou apanhando muito, mamãe. E a Dona Maria acariciou e o explicou: Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar. Mas minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo. Que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Deus ajudará para que estejamos sempre juntos. E sempre estava mesmo, porque ela aparecia para o Chico. E Jesus ajudou, porque ela dizia para ele em outros encontros, né, que ela ia rogar a Jesus para que mandasse um anjo
para cuidar dele e dos irmãos. E apareceu a dona Cidália, enamorada do João Cândido, e fez uma condição para casar com ele, que só casaria com ele se ele reunisse todos os filhos da Maria João de Deus na casa deles. E assim foi feito. Ela foi buscar o Chico na casa da dona Ritinha. Chegando lá, tomou o menino pelas mãos e veio caminhando lentamente com ele. E aí foi onde que ele percebeu que se tratava daquele anjo que a mãe tinha prometido, porque ela dava passos curtos com a criança, não veio arrastando ele pelo caminho. À noite, o Chico sonhava, ouvia, né, os espíritos, né, as entidades, e eram pessoas comuns, pessoas que ele conhecia, pessoas da cidade, que todo mundo conhecia. Ele falava no outro dia o nome das pessoas e contava o que tinha acontecido à noite. E aí o João Cândido ficou muito assustado. E a conselho da dona Cidália procurar o padre Sebastião Scarzelli, o antigo vigário da cidade de Matozinhos, nas vizinhanças de Pedro Leopoldo. E depois de ouvir o menino, por algumas vezes em confissão, aconselhou João Cândido a impedir que o rapaz lesse jornais, livros ou revistas, né? Porque dizia que ele ficava com a mente perturbada quando lia muito. Aqui é a cidade, aqui é a igreja matriz, né? Desse vigário, e onde o Chico ia na igreja também, quando pequeno, e ajudava até o padre. E ele via as pessoas tomarem hóstia. A pessoa boa que tomava hóstia, ele via que descia com luz, com brilho. Outras, né, que não eram tão boas, descia em forma de uma coisa escura, feia, que descia, feita hóstia, né? Aqui é a rua São Sebastião, onde o Chico nasceu. Não sei se vocês viram, prestaram atenção na casa, numa casinha, que é nessa rua aqui, depois eu vou mostrar de novo. E que ficava de frente, então, com a igreja, onde o Chico nasceu, e ele ia, e aqui passavam as procissões, enfim, né? As pessoas tinham tanto medo do Chico e do espiritismo, que quando o Chico passava perto, elas faziam o sinal da cruz. Veja só, né? O tanto que o Chico sofreu. Bom, e aí o padre disse, né, que o Chico devia estar impressionado com más leituras. E aquele sonho não eram outra coisa, senão as perturbações, porque a alma dos mortos não voltam a esse mundo. Intrigado por ver que ninguém dava crédito ao que ele via, em sonho, certa noite, ele rocou em lágrimas para sua mãe explicação. E Dona Maria João de Deus, então, apareceu-lhe em sonho, calma e bondosa, e conversou novamente com ele. Aí está a rua, né? Está vendo a imagem aqui das casas naquela época, e aqui o padre, né? E ele reclamou, então, né, que o padre não acreditava nele, nem a mãe, nem o pai, né? Aí ele disse: que tem isso, meu filho? Mas eu digo a verdade. E ela respondia: a verdade é de Deus, e Deus sabe o que faz. Chico, porém, choramingou: não sei se a senhora sabe, mas papai e o padre estão contra mim. Dizem que eu estou perturbado. E aí ela disse para ele: modifique os seus pensamentos, meu filho. Você ainda é uma criança, e uma criança indisciplinada cresce com a desconfiança e com a antipatia dos outros. Não falte ao respeito para com seu pai e para com o padre. Eles são mais velhos e nos desejam todo o bem. Aprende a calar-se. Quando você lembrar de alguma lição ou de alguma experiência, fique em silêncio e não conte para ninguém. Se Deus permitir, mais tarde você poderá contar tudo que você vê e fala. E realmente isso aconteceu, né? Os espíritos depois vinham falar para ele, e ele escreveu todo o livro, todos esses livros que nós conhecemos. E aí a entidade, depois de dar esses conselhos para ele, desapareceu. Ah, quem me dera ter novamente a rua de São Sebastião ainda descalça, com seus postes de iluminação de lâmpadas fracas, o cachorro Lorde de José Xavier
dormindo na varanda da casa do João Cândido, as meninas moças cantando cantigas de roda e Chico Xavier, com o brilho de muitas estrelas no olhar, distribuindo ternura e esperanças na noite. Aqui é o Centro Luiz Gonzaga. O centro foi construído em 21 de 6 de 1927, na casa onde o Chico nasceu, naquela casa simples. Do lado tem o Memorial Luiz Gonzaga, né? Que é feito num pequeno corredor que tem do lado aqui. Ó. Aqui na frente tem a livraria, depois vou mostrar umas fotos aqui, e aqui a câmara de passe. E lá no fundo, nesse portãozinho aqui, que é um portão, num portão que tem aqui, lá no fundo tem a varanda, né? Que o Lorde ficava, e lá e depois tem o quarto, um quarto pequeno, e no fundo, onde era a cozinha, foi transformado numa sala de reuniões. E no fundo ainda é sopa, é um salão onde eles fazem sopa, para os necessitados ainda hoje. Aqui nós temos, então, a entrada novamente, vista em outro ângulo, da Rua São Sebastião, do Luiz Gonzaga. Aqui a livraria. Agora eu vou contar a história do Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, ele desencarnou muito moço. E ele apareceu para o Chico e só concordou em que o Chico colocasse o nome da instituição, levando o nome dele, se o Chico fizesse, né, os trabalhos dele ali, fosse 1/3 das atividades dedicada ao trabalho de assistência. Então, depois o Chico assim o fez e começou o receituário com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, o Luiz Gonzaga, eu vou contar a história da grandiosidade desse espírito. O número de pessoas era muito grande que procurava o Chico Xavier. Eles iam no centro, ia na casa do Chico, ia na fazenda Modelo, e o Chico estava trabalhando e o patrão não deixava receber lá, né? Ele não podia. E aí o irmão, o José Xavier, teve a ideia de que todas as pessoas que chegassem obsediadas, doentes, fossem atendidas na sapataria dele. Ele propôs, então, ajudar e ficar conversando com aquelas pessoas que lá compareciam, até dar o horário do Chico, então, atendê-las, né? E assim foi feito. As pessoas passaram a ser encaminhadas para a sapataria de José Xavier durante 11 anos. E o José conversou com obsediados de toda espécie. Muitos chegavam amarrados. Certa noite, o espírito de Emmanuel avisou o Chico que, dentro de alguns minutos, iam chamar, porque o José estava passando mal, não estava bem. Então ele se arrumou e ficou esperando, e já chamaram ele, e ele se dirigiu para a casa de José Xavier. Chegando lá, os familiares foram dizendo assim para ele: Chico, não se preocupe, o médico disse que o José vai voltar. Mas o José realmente ia voltar, mas ele não ia reconhecer ninguém, nenhum dos seus familiares. O Emmanuel disse para ele: o José vai voltar, mas não irá reconhecer ele nem a um outro familiar. Consta de suas provas kármicas que ele deve ficar 11 anos no hospício. E decorridas algumas horas, o Chico percebeu então que em volta da cama do José, adoentado ali, tinha um grande número de espíritos, né? E que estava ali. Aí o Chico disse o que seria aquilo. E o Emmanuel explicou para eles que eles estavam fazendo prece e pedindo a Jesus que os 11 anos que o José ficou atendendo os obsediados, que fossem levados em conta e que ele não ficasse internado no hospício, mas que ele desencarnasse. E assim foi concedido, então, né, que autorizado pelos espíritos superiores, que o José desencarnou. O Chico viu o José sair do corpo, era absolutamente igual o que ficara imóvel. Aí alguns meses se passaram após a morte do José Xavier, e o Chico, ele veio ao encontro do Chico um certo dia. E o Chico então disse para ele: "Ô, meu irmão, como vai? Você está bem?" Ele disse: "Não, não estou bem.
Parece que o meu cérebro não cabe na minha cabeça. E eu sinto uma tontura muito grande. Aí o José, olha só, o José desencarnara 11 anos antes, por isso que ele estava daquela forma, né? Com tontura, com o cérebro parecendo que não cabia na cabeça, mas foi com autorização da espiritualidade maior. Imaginemos nós quem vai pela porta do suicídio, por conta própria, sem autorização antes da hora. Como deve estar, como fica no plano espiritual, né? Alguns meses depois, o José apareceu novamente nas mesmas condições. Aí o Chico disse para ele: José, hoje é dia de São Luís Gonzaga, esse santo aí, ó, né, novo. E o santo virá à terra abençoar toda a instituição que tenha o seu nome. Veja só, então eles vêm à terra para abençoar a instituição que tem o seu nome. A Meime também queria voltar à terra, porque ela ficou enciumada do marido que casou com outra, e ela queria voltar, né? Pediu para ser filha. E aí a espiritualidade não consentiu. Falou assim, imagina, e quem é que vai ajudar todas as instituições que levam o teu nome? Então, os espíritos vêm assistir a todos nós aqui, né? Nos ajudar. Bom, e aí ele continuou dizendo então, ele vem abençoar a instituição que tem o nome, e certamente vai passar em frente ao Centro Luís Gonzaga. José, então, para lá se dirigiu. Quando o santo apareceu, toda a rua São Sebastião ficou iluminada. Era uma luz tão intensa que o José não conseguiu olhá-lo, ficou de joelhos e começou a orar. São Luís Gonzaga, eu queria que o Senhor me ajudasse a ficar bom. Só quero o meu equilíbrio para continuar conversando com obsessores e obsediados nas praças públicas, nos bares, nos cinemas, nos clubes. Olha o que ele pediu. Não pediu que queria para a região superior, né? Pediu que queria continuar ali, equilibrado para ajudar os espíritos que estavam por aqui. Aí o José então viu uma mão como se fosse feita de luz que lhe deu um lírio com um perfume indescritível. Ele então aspirou aquele lírio que desapareceu, penetrando-lhe no nariz. Quando o santo acabou de passar, continuando a sua jornada de luz, José estava completamente restabelecido em seu equilíbrio. Tinha sido curado. Aqui é o salão que eu falei, no fundo da casa onde o Chico nasceu, né? Aqui são os bancos, né? Ainda esses bancos aqui, da época do Chico. O Chico, então, ele, além de sofrer moralmente, como sofria, porque os espíritos perturbavam ele, para que ele parasse com a tarefa para a qual ele veio, né? Eles davam até rasteira nele, ele caía. Teve uma vez que ele caiu, machucou todo o rosto, teve que dar muitos pontos no rosto. O Emmanuel, uma vez ele caiu, e o Emmanuel falou assim, agradeça. E aí ele levantou e agradeceu. Muito obrigado, meus irmãos, né, por ter me empurrado aqui. Então os espíritos até falavam, Chico, você não tem jeito, né? Os espíritos inferiores. E, além disso, era situações complicadas. Ele sofreu processo, porque a viúva do autor do livro queria receber pelos livros depois de morto. Ela queria que falasse, se fosse realmente o espírito que estava escrevendo, o marido dela que estaria escrevendo, que ela queria o direito autoral. Se não fosse, ela queria que ele fosse preso, porque ele estava em plágio, né, pegando alguma coisa do Humberto de Campos. Aí o juiz entendeu que era do espírito mesmo e que os espíritos não tinha como ter direito nenhum da pessoa que estava morta, né? E outras situações que ele sofria. Outro dia, ele chegou ao centro e uma mulher já foi batendo nele e gritando com ele. Você está pensando que eu tenho tempo de ficar atrás de você para lá e para cá? Porque ela tinha ido na sapataria, não estava. Ela tinha ido na casa dele, não estava. Tinha ido no serviço, falava que tinha voltado.
E ela ficou muito irritada e foi no centro. A hora que ele chegou, ela já foi em cima dele. E bateu no rosto dele, de um lado, depois do outro, e disse: vai logo para aquele quarto lá, você vai me dar um passe. E ele então disse assim, com ele mesmo, né, meu Deus, como eu posso dar um passe? Não que eu esteja, né, eu estou meio esquisito. O Chico não ia sentir raiva nenhuma, né, como nós. Punha a pessoa para fora, né? Mas ele ficou num estado diferente. Aí o Emmanuel falou: você atinja o coração dela, né? Envolva ela. Então ele foi lá na câmara de passe e começou a conversar com ela. Me perdoa, minha irmã. Não é que eu não queria te atender, é que eu trabalho para uma empresa e eles me pagam certinho. Se eu parar, se eu não trabalhar, como é que eles vão me pagar? E eu tenho irmãos para cuidar. Ele tinha os filhos da dona Cidália, que ele prometeu para Cidália, que cuidaria das crianças. Ele tinha 14 crianças em casa, além dos irmãos menores e de algum sobrinho. Tinha um sobrinho que ele cuidava, que quando a cunhada teve a criança era tão monstruosa que a mãe, ao ver, teve um súbito e ficou louca e foi para um hospício. E o Chico cuidou daquela criança 12 anos. E quando ele ficava doentinho, ele não via, parecia que tinha uma névoa no olho, assim, não enxergava, né? E não tinha, era tudo defeituoso. E aí o Chico pedia para o Emmanuel, quando ele ficava doentinho, que já amava demais ele, que não era para levar ele de volta, não. Não queria que ele desencarnasse. O Emmanuel falou: não, só quando o pulmão não couber mais dentro da caixa, né, pulmonar aqui, que ele vai, torácica, que ele vai morrer, né, por falta de ar. E assim ele pegou uma gripe, quando ele tinha por volta de 12 anos, e desencarnou, né, pegou uma pneumonia e desencarnou. E aí o Chico fala que foi, depois de 105, o Emmanuel falando, que ele agora tinha visto a luz, que ele olhou para o Chico, com aquele olhar de agradecimento para o Chico, e o Emmanuel disse que era a primeira vez dentro de 150 anos que ele voltava a enxergar, né? Cumprindo com a sua missão kármica, com sua tarefa kármica. O Chico, então, para tratar dele, veja só, o Chico tinha que fazer uma bola de comida, um bolo de comida assim, colocar na garganta e enfiar com o dedo. Dava banho naquela criança, tinha que fazer um clister para ele todo dia, né? Então era uma luta muito intensa. O Chico ajudava demais as outras pessoas, debaixo da ponte, distribuía pães, enfim, foi uma trajetória muito difícil. E, além disso, né, do sofrimento, dos trabalhos que ele tinha, ele ainda tinha um olho que apresentou uma catarata e que os espíritos falaram que não tinha cura, tinha tratamento, mas não cura. E sangrava de vez em quando aquele olho, né? E um dia, depois de ter atendido aquelas milhares de pessoas receitando ali com o Dr. Bezerra, ele começou a doer o olho dele. O Dr. Bezerra fez o receituário, atendeu, aconselhou junto com ele, e depois despediu e foi embora. E ele ficou ainda com aquele pessoal. Aí ele pensava: meu Deus, como é que eu vou acabar de atender todo mundo com essa dor, com esse olho sangrando, né? E eles vão vir me abraçar, me perguntar alguma coisa. Aí ele não suportou, ele pediu para o irmão Flores, um espírito que estava ali, que fosse atrás do Dr. Bezerra e pedisse um remédio para que ele pudesse curar o olho dele. E o irmão Flores foi atrás do Dr. Bezerra e chegou com o médium, né? Com o espírito, né, do Dr. Bezerra. E ele disse assim, ele até assustou, porque ele não esperava que o Dr. Bezerra voltasse. Achou que ia só trazer uma receita, um remédio, né? Aí ele disse pro Chico: mas Chico, por que você não me falou que estava com seus olhos doendo, né? Ele disse: Dr. Bezerra, e é todo, né, assim, emocionado ao ver aquele espírito todo iluminado, que ele chama de médico dos pobres, né? Aí ele disse: Dr. Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como uma besta, quer dizer, um burro, né? Que é cheio de pisadura, que precisa curar-se para continuar seu trabalho e ganhar o seu pão de cada dia.
cure-me por caridade, cure os meus olhos doentes. Aí o doutor Bezerra então olhou para ele e falou assim: Chico, mas se você é uma besta, quem que eu sou? Aí o Chico olhou para ele e disse: ah, doutor Bezerra, o senhor é o veterinário de Deus. Para cuidar da besta, tinha que ser um veterinário, né? E emocionado e surpreso, então, com a resposta, foi a única vez que o Chico viu ele dar um sorriso. Aí ele medicou o Chico, que ficou melhor e curado no mesmo instante, e tudo se passou num minuto. O doutor Bezerra foi embora e ele continuou atendendo a multidão que estava ali, sem lágrimas, né, e sem dor. E passou a noite e no outro dia foi trabalhar. Aqui é o centro ainda. Aqui não, aqui já é o Memorial Luiz Gonzaga aqui do lado, né? Aqui são fotos que tem dentro da casa, né? Que era um corredorzinho. Aqui é a câmara de passe. Aqui é o Memorial Luiz Gonzaga. Aqui é o corredor, umas plantas. E aqui dentro tem um balcão e todo cheio de fotos, né? Um balcão que tenha objetos do Chico Xavier. Aqui são fotos ainda. Aqui é um quadro que ele diz, uma frase dele, que ele fala que ele ficava muito triste em deixar Pedro Leopoldo para ir morar em Uberaba. O Chico recebeu 30 livros de início, né? Foi projetada em assembleia no plano espiritual a psicografia de 30 volumes. Depois, o Chico recebeu esses 30 livros, mais 30, deu 90. Quando chegou perto do 100, então, ele disse para o Emmanuel: mas o senhor não disse que era 30 livros que foi projetada no plano espiritual, que eu ia receber? Né? Aí ele falou assim: Chico, fica tranquilo e cumpra com o seu trabalho, que você já não te pertence mais, você já é um patrimônio da humanidade. E o Chico, então, continuou recebendo livros, chegando a 420 livros. Aqui é a Fazenda Modelo, a entrada, Universidade de Minas Gerais, Centro de Produção Sustentável. E aqui é a entrada, né, para lá, e aqui continua, ali a saída. Aqui é a casa do Dr. Romulo, a sede da fazenda. Aqui embaixo tem um porão, né? Aqui tem uma moita de primavera, e diz que durante a Segunda Guerra Mundial, nesse local onde está essa planta, foi transformado num hospital, em que todos aqueles que morriam na guerra eram trazidos ali para ser socorridos e levados para outros planos, né? Lá no fundo, então, aqui no porão, o Dr. Rômulo cedeu para o Chico escrever alguns livros, e foi psicografado o livro Paulo e Estevão. Ele, por 8 meses, então, psicografou o livro, né? E ele conta que não sabia o conteúdo do texto que ele ia escrever, mas as cenas o acompanhava, mas via as cenas e acompanhava as personagens, muitas vezes torcendo para que elas mudassem o destino, né? Passava, então, essas cenas como numa tela cinematográfica. E ele dizia: vejo tudo o que Emmanuel escreve. Ele liga a minha mente à sua mente. E eu fico como que mergulhado numa espécie de hipnose espiritual. Roma parece como antes, até as pedras das ruas, as colunas dos templos e a algazarra do povo voltam de novo à minha mente e sinto-me presente a todos os acontecimentos. Então veja só, né? Quando ele recebeu a última página dessa obra-prima, diante dos seus olhos, ele diz: diante dos meus olhos, tornavam a perpassar as cenas empolgantes ocorridas há quase 2000 anos. Como no filme, tudo voltava a se reproduzir com absoluta perfeição. As lutas de Paulo, o seu sofrimento, a sua glória, tudo ressurgia por encanto. Sob intensa vibração, o Chico percebeu que o ambiente ali né, onde ele se encontrava, ali embaixo da casa, né, ele transformou em luz, que aqueles espíritos todos iluminados, os personagens do livro,
ia chegando e conforme eles pisavam, transformavam-se em estrelas que brilhavam muito. Era Prisca, Áquila, Gamaliel, Barnabé, né? O próprio Paulo, o Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, Abigail, a amada dele. E essas grandes figuras, então, estavam ali, né? Do cristianismo primeiro de todos os tempos. E então ele ia, quando ele via essas estrelas de luz no chão, ele, de joelho, ele ia beijando aquele caminho de luz, né? E chorava muito, né? Ali. A única personagem, ele conta, que viu tudo isso e que viu ele escrever o livro era um sapo. Que todas as noites, quando ele ia escrever, ele abria a porta, o sapo pulava para dentro. E aí esperava, ele escrevia, escrevia. Quando terminava de escrever naquela noite, o sapo pulava para fora e fechava a porta, né? E nessa noite, no último dia, em que estava todo iluminado, o sapo estava ali com aqueles olhos grandes, olhando tudo também. E ele então agradeceu o sapo. Irmão sapo, a graça divina há de também brilhar para você. Por alguma razão que não conheço, você esteve aqui comigo nesses 8 meses. Que Deus o abençoe em seus caminhos. E daquele dia em diante, nunca mais ele viu o sapo ali na fazenda. Aqui a charrete, que ele vinha para o trabalho, e terminado lá para 1h da manhã, o doutor Rômulo pedia para o moço levar ele de charrete embora, com a condição que no outro dia, às 7h da manhã, ele estava ali em pé para trabalhar, né? Catalogar tudo que ele, né? Todo o trabalho que tinha lá com os bois e com os cavalos na fazenda. Aqui é a fazenda, aqui é onde o Chico trabalhava, na parte de cima. O moço falou que o Chico não parava. Quando ele não estava datilografando, ele estava varrendo, limpando o quintal, limpando ali em volta tudo, prestando atenção e tocando. Aqui é outro, dentro, né, onde ficava os animais, né, para ser vacinado e tratado. Aqui é o sino que ele tocava, o pessoal lá de baixo dos currais vir tomar um café, um lanche, ou hora do almoço, ou para ir embora. Aqui é uma réplica da casa que ele nasceu, né? No fundo do centro tem na parede essa réplica, até com o número da casa 55. Não estou vendo aqui. Aqui é onde eles tomam sopa, fazem a sopa. Aqui é a estação onde o Chico ia tomar o trem para viajar, porque ele ia muito em Belo Horizonte, né, a capital de Minas. Aqui ele na estação. Aqui um trem chegando, quando a gente esteve lá. Aqui a escola São José, em que Chico estudou. Ele não tinha material, não tinha nada. Naquele tempo não era como agora, né, que o governo dá tudo para as crianças, né, que não tem, né? Naquela época, a dona Cidália teve a ideia de plantar uma horta e para ele cuidar, ele e as crianças, e depois ele saía vendendo as verduras para comprar o material para ir para a escola. Aqui é outra casa que ele morou, foi transformada no Memorial Chico Xavier, pelo Harley e pelo Geraldinho. Aqui é o memorial também, o Emmanuel. Aqui é o quartinho do Chico, onde cabe 2 camas só. Ainda tem. Aqui é o salão, né, de palestra. Aqui tem a garça do Harley, aqui tem os lírios, aqui tem a livraria. Aqui é a Praça Chico Xavier, um monumento. Aqui um monumento, aqui eu abraçado com o Chico. Aqui ainda, lá no memorial. Aqui é o centro. A pedido do Chico, o Zeca Machado fundou esse centro, né? Centro Meimei. Não, Sheila. Aqui o outro centro, Meimei. No fundo aqui tem um corredor aqui, né? Bem bonito, com umas pinturas na parede. E lá no fundo aqui é a sala de reuniões, ó. Simples, muito simples, tudo simples. Aqui é uma foto de Pedro Leopoldo no entardecer.
E para terminar, nós vamos falar de um poema que o Adelino fez para o Chico Xavier. Está no livro Kardec Prossegue. Que homem é este que, apesar dos sofrimentos inimagináveis que teve em toda a sua vida, ainda consegue sorrir além do cansaço, servir apesar das doenças, sofrer sem reclamar, fazer o bem aos que lhe fazem mal, orar pelos que o perseguem e caluniam, ajudar desinteressadamente, conversar com os animais, amar todos os seres. Publicar 410 livros na época, né? Com 20 milhões de exemplares vendidos, sem nunca receber um centavo de direitos autorais. Que homem é este que, há muitos anos, capa e assunto das principais revistas e jornais do país, nunca perdeu a simplicidade? Que homem é este que, após alguns anos, retido em sua casa por doenças graves, bastou a simples notícia de que havia voltado a atender para que milhares de pessoas acorressem à cidade onde mora simplesmente para vê-lo? Eram aquelas filas intermináveis que chegavam ali no Chico para apertar a sua mão, para falar um oi, para passar por ele. Que homem é este que resistiu a 89 anos de massacre, na época, né? Com a mesma paciência e serenidade dos primeiros seguidores de Jesus? Nunca perguntei a este homem se é feliz, mas ele deve ser, porque faz a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus é feliz. Ele tem um jeito manso de falar, um olhar límpido como o céu sem nuvens, um sorriso franco de quem é autêntico. Este homem não consegue mais falar sobre o Cristo sem se emocionar até as lágrimas. Seu nome é Chico, o nosso Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, Chico Xavier, a paz que todo mundo quer. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.